Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais um podcast aqui no canal. Estamos falando sobre a Bíblia toda através desse panorama maravilhoso e hoje falaremos sobre a Era do Silêncio. Se prepara, tem muita informação para você. Vocês certamente compreenderão todo o contexto histórico do Novo Testamento. Tá? Essa Era do Silêncio diz respeito ao período chamado período interbíblico, que é o período que fica entre o Velho e o Novo Testamento. Período esse que muitos pensam que nada aconteceu porque não houve revelação profética, mas vocês poderão comprovar que muita coisa estava acontecendo, incluindo o cumprimento de algumas profecias bíblicas. Esse período interbíblico, então, embora não haja relato nas Sagradas Escrituras, ele foi de fato o palco de muitos acontecimentos. Nós falaremos sobre isso. Os líderes religiosos da Era do Silêncio, eles fingiam ter poder e se voltavam para si mesmos. Já se disse que algumas pessoas bebem na fonte do conhecimento, enquanto outras só gargarejam. Exatamente isso. Todo esse orgulho criou um padrão de hipocrisia religiosa que estava levando à autodestruição e fez desse período uma das eras mais desapontadoras na história da nação. Podemos resumir essa Era do Silêncio da seguinte forma: fariseus e outros enterraram os israelitas no legalismo durante 400 anos. Essa é uma boa definição. Há 4 grandes assuntos na Era do Silêncio: a mudança de guarda. A gente está falando aqui da Marcha das Nações, tá? As seitas políticas, as seitas religiosas e a esperança messiânica. Vou falar sobre cada uma delas. Como eu já falei, a mudança de guarda é essa Marcha das Nações e o que isso significa. Bem, no final do Velho Testamento, Jerusalém é governada pela Pérsia. Alexandre o Grande derrota os persas no ano 333 a.C. e estabelece a cultura e a língua grega como uma força unificadora para aquela parte do mundo. Quando Alexandre morre, seu reino é dividido, mas a cultura helênica, a cultura helenista, a cultura grega, ainda é mais avançada e permanece sendo a influência dominante. Só quando Roma conquista essa parte do mundo é que sua influência é introduzida. Portanto, a Marcha das Nações passa da Pérsia para a Grécia e depois da Grécia para Roma. Tá bom? Ou seja, no período intertestamentário, que é esse período entre o Velho e o Novo Testamento, houve 4 períodos distintos em que esses 400 anos podem ser divididos. O primeiro é o período persa, que vai do ano 430 ao ano 322 a.C. O segundo é o período grego, que vai do ano 321 ao ano 167 a.C. O terceiro período é o da independência, que vai do ano 167 ao 63 a.C. E o quarto é o período romano, que vai do ano 63 a.C. até Jesus Cristo. O período persa, vamos falar um pouco sobre ele. A Pérsia foi a grande potência mundial durante cerca de 200 anos. E foi mais ou menos na metade desse período que Israel seguiu para o cativeiro. Nomes como Artaxerxes I, Xerxes II, Dario II e Artaxerxes II são nomes familiares entre nós cristãos, como reis persas que governaram durante esse tempo todo, né? Então Neemias reconstruiu Jerusalém durante o governo de Artaxerxes I. Usualmente, os persas eram clementes, e tanto a autoridade civil como a autoridade religiosa foram restabelecidas em Israel durante esse período. O Império Persa caiu sobre Dario III, em cerca do ano 331 a.C. O período grego, vamos falar sobre eles. Certamente vocês já ouviram falar dos Ptolomeus e dos Seleucidas, não é? Bem, com a queda da Pérsia, o equilíbrio do poder mundial passou da Ásia para o Ocidente, para a potência crescente dos gregos. Quase todos estão bem familiarizados com o nome de Alexandre o Grande, que, com a idade de 20 anos, assumiu o comando do exército macedônio e, em um período extremamente breve, reduziu aos seus pés todas as demais potências, tendo varrido o Egito, a Assíria, a Babilônia e a Pérsia. Alexandre conquistou a Palestina
em cerca do ano 332 a.C. Ele poupou a cidade de Jerusalém e disseminou a língua e a cultura gregas por toda parte. Marchas forçadas e bebidas imoderadas arrebentaram-lhe a vida quando contava apenas com 33 anos de idade, estando ele na Babilônia, no ano 323 a.C. Juntamente com ele, morreu também a ideia de um governo universal. E em cumprimento da profecia de Daniel, como falei aqui, Daniel 11, versículo 4 e 5, o seu reino foi dividido. O império foi repartido entre os 4 generais de Alexandre. As 2 porções orientais ficaram com generais separados. A Síria ficou com Seleuco e o Egito com Ptolomeu. Dessa maneira, vieram à existência os Ptolomeus, que são os reis gregos do Egito, e os Seleucidas, que são os reis gregos da Síria. Outros domínios foram estabelecidos em resultado da morte de Alexandre. Mas só os Ptolomeus e os Seleucidas têm alguma significação na história bíblica, em relação ao período entre os testamentos. A princípio, a Palestina ficou debaixo do controle sírio, mas não muito depois passou para o controle egípcio. Assim permaneceram as coisas durante cerca de 100 anos até 198 a.C. Durante esse período, os judeus estiveram dispersos, e Alexandria serviu de importante centro político e cultural, o que propiciou meios do Velho Testamento ser traduzido para o grego, tradução essa que tomou o nome de Septuaginta, representada também pelo símbolo LXX, tudo em maiúsculo, tá? Significa 70. Isso se deve por causa da tradução, que foi completada em 70 anos por 70 tradutores judeus, alguns dizem 72, né? Eles eram todos da Palestina. Sob os Ptolomeus, os judeus prosperaram e até exigiram um importante centro religioso em Alexandria. Entretanto, no ano 198 a.C., Antíoco o Grande reconquistou a Palestina e esta voltou ao controle dos Seleucitas. No ano de 175 ao 164 a.C., os judeus foram severamente perseguidos por Antíoco IV Epifânio. Guarde bem esse nome, tá? O rei Antíoco IV Epifânio, que dominava toda a região que mais tarde seria o Império Romano, ele conquistou a nação de Israel no ano 167 a.C. O rei Antíoco IV Epifânio começou então uma campanha intensa para acabar com os costumes judeus e com o culto a Deus. Ele não somente conquistou a nação de Israel, como disse que eles não seriam mais judeus. Ele quis que os judeus aprendessem a falar grego, que abandonassem o aramaico, que era a língua deles. Ele queria que os judeus mudassem de religião. Eles não poderiam mais cultuar a Deus no templo. Sabe o que isso significa? Que tempo de dificuldade tremenda para os judeus. E ele queria que eles parassem de guardar o sábado. Tudo isso era pedir guerra. No ano 150 a.C., 17 anos depois que ele tinha conquistado a nação de Israel, depois de tanta resistência por parte dos judeus, ele decidiu dar um golpe fatal nos judeus, mandando colocar um altar ao deus Zeus, que é o deus maior no panteão grego. Ele mandou que esse altar fosse colocado no templo de Jerusalém. Ele mandou também parar os sacrifícios e matou um porco no altar do templo. O porco é um animal imundo para os judeus. Imagina o que isso significou. Ele cumpriu exatamente o que o profeta Daniel profetizou. Isso levou à famosa Guerra dos Macabeus. Os 4 livros estão na Bíblia Apócrifa e nos escritos de Joséfo. Portanto, Antíoco IV Epifânio estava resolvido a exterminar com os judeus, juntamente com a religião judaica. Esse é o pequeno chifre de Daniel 7, versículo 9, descrito nessa passagem profética. Ele se tornou o tipo vívido do ainda futuro anticristo, que semelhantemente atacará e procurará destruir qualquer verdadeiro testemunho de Deus. Antíoco IV Epifânio cometeu muitas outras atrocidades contra os judeus, incluindo a tentativa de destruir todos os manuscritos das Sagradas Escrituras. Seus excessos é que provocaram a revolta dos Macabeus, o que resultou finalmente num período de independência dos israelitas. É sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os Macabeus e esse período de independência, tá? Esse período de independência israelita é também conhecido como período macabeu ou asmoniano. O nome de família dos Macabeus era Asmon. Matatias, um sacerdote, ele tinha 5 filhos de nome Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar.
Judas foi guerreiro de habilidade extraordinária, tendo reunido as forças necessárias para a libertação dos judeus. No ano 165 a.C., Judas purificou e reconsagrou o templo, e esse acontecimento passou a ser comemorado pela festa da dedicação. Um período de 100 anos de independência seguiu-se a partir daí, porém, essa liberdade terminou no ano 63 a.C., quando os romanos conquistaram a Palestina. Agora vamos falar sobre essa intromissão romana, sobre essa conquista romana. No ano 63 a.C., os romanos, comandados por Pompeu, tomaram a Palestina. Antípatre, um idumeu, isso é, edomita, descendente de Esaú, foi nomeado governador da Judéia. Esta incluía as regiões da Galileia, Samaria, Judéia, Traconite e Pérea, algumas vezes intituladas coletivamente de Judéia, tá? Essas divisões haviam sido estabelecidas ainda durante o período sírio, mas permaneceram durante a maior parte do tempo do período romano que o seguiu. Como Antípatre é que começou o governo dos Herodes, tão bem conhecido nos evangelhos. Herodes o Grande era filho de Antípatre. Os herodianos eram um partido político que favorecia a linhagem dos Herodes, como artifício para evitar o governo romano direto. Muitos consideravam a sucessão dos Herodes como o Messias, para vocês terem uma ideia. No tempo do governo de Herodes o Grande é que nasceu Jesus. Foi no tempo do governo do tetrarca Herodes, também chamado Antipas, um dos filhos mais novos de Herodes o Grande, registrados lá em Lucas 3, versículo 19, é que Jesus morreu e ressuscitou. O segundo grande assunto na era do silêncio são as seitas políticas. E aí estamos falando dos macabeus e dos zelotes. Durante os 400 anos da Era do Silêncio, há judeus militantes que tentam se revoltar contra o domínio estrangeiro e fazem de Jerusalém e das áreas próximas da Judéia um país independente. Entre eles, os macabeus e os zelotes. Já falamos um pouco sobre os macabeus. Em relação aos zelotes, esse apelido vem do termo hebraico cana, que significa ser zeloso. No grego do Novo Testamento, zelotes significa zeloso. Os zelotes eram um partido político judaico com muito colorido religioso. Eles não hesitavam nem um instante sequer em usar do ludíbrio, da força, da violência e das intrigas para obter suas finalidades, com o objetivo de libertar a nação de Israel do jugo estrangeiro. Antes de ter se convertido e ter sido chamado ao discipulado cristão, um dos 12 apóstolos de Jesus, Simão, o Zelote, havia pertencido a esse partido que se caracterizava pelo fanatismo. Confira só em Lucas 6, versículo 15 e Atos 1, versículo 13. E vemos que ele reteve tal apelido mesmo depois que se uniu ao grupo apostólico, talvez para distingui-lo de outros homens de nome Simão, que acompanhavam ao Senhor Jesus. Podemos pensar em Simão Pedro e em um dos irmãos de Jesus que tinham esse nome. Você pode verificar isso em Marcos 6, versículo 3. Também houve um Simão, o Cirineu, natural de Cirene, no norte da África, que foi forçado a carregar a cruz de Jesus por parte do trajeto. Você pode verificar isso em Mateus 27, versículo 32. Sem falar no pai de Judas Iscariotes, João 6, versículo 71. Nas páginas do Novo Testamento, há menção de 9 homens diferentes com esse nome. Segundo Flávio Josefo, o movimento dos zelotes, no aspecto técnico do termo, originou-se durante o reinado de Herodes o Grande, ou seja, mais ou menos na época do nascimento de Jesus. Não há que duvidar que os fariseus eram tão intensamente patriotas quanto os zelotes. No entanto, os fariseus tinham uma filosofia da história bem diferente da daqueles, pelo que olhavam seus captores com outros olhos mais tolerantes. Os fariseus interpretavam o domínio dos romanos e do governante deles, Herodes o Grande, como um castigo divino por causa dos pecados da nação judaica e conclamavam os judeus ao arrependimento. Os fariseus deixavam-se guiar por uma atitude otimista e esperavam com toda a confiança pelo fim da dominação estrangeira, quando a culpa da nação fosse devidamente expiada, quando os judeus endireitassem os seus caminhos, andando segundo os rígidos preceitos da lei mosaica. E então, de acordo com a opinião deles, Deus havia de intervir pessoalmente. A esperança dos fariseus no tocante à redenção, essa redenção final, repousava sobre a mão de Deus, que havia de intervir soberanamente nos negócios da nação judaica. Por outra parte,
Os zelotes, esse novo movimento libertador, sentia que os seus membros tinham a obrigação de repelir, de forma inequívoca, qualquer domínio estrangeiro sobre a nação de Israel, certos de que qualquer atitude menos drástica do que isso era uma virtual traição à causa do Senhor. A inabalável convicção dos zelotes era que Deus só faria intervenção e estabeleceria o reino messiânico se os judeus rejeitassem claramente qualquer governo que fizesse competição com o governo divino, tudo de acordo com os ideais da teocracia. Por essa razão, recusavam-se a pagar impostos, fustigavam e assassinavam oficiais do governo, militavam contra o uso do idioma grego na Palestina, o que lhes parecia um símbolo da influência e da dominação pagã sobre a nação, e em virtude de seu grande fervor patriótico, sentiam-se no direito de predizer que estava próximo o tempo da salvação. Não aquela de natureza espiritual, ensinada por Cristo e por sua igreja, mas sim a salvação que consistia na libertação do domínio estrangeiro. Após a queda de Jerusalém e nos conflitos armados com os romanos, os zelotes desempenharam um papel de defensores heróicos, aqueles sectaristas fanáticos que fugiram para o Egito, tantos quantos puderam, em cujo país continuaram em suas táticas fanáticas, recusando-se a chamar César de Senhor, no grego Kurios, mesmo que isso significasse para eles o martírio. Sabemos que Israel só conseguiu tornar-se nação independente novamente no ano de 1948, por resolução das Nações Unidas. Portanto, muitos séculos, quase 19, se passaram com os judeus sem nenhuma pátria que pudesse chamar de sua. E isso, como é lógico, arrefeceu e fez extinguir há muito tempo o movimento dos zelotes, que passaram para as páginas da história. Naturalmente, Simão, o zelote, um dos 12 discípulos de Cristo, ao converter-se, descontinuou seu ódio e seus métodos violentos. Todo crente sabe que o mundo será conquistado não pela força, nem por poder, mas pelo meu espírito. É assim que diz o Senhor, conforme lemos em Zacarias 4, versículo 6. O terceiro grande assunto da Era do Silêncio é as seitas religiosas. E quando falamos de seitas religiosas, estamos falando dos fariseus e dos saduceus. Nomes muito conhecidos daqueles que já leram o Novo Testamento. Há dois partidos religiosos, portanto, em Jerusalém durante essa época: os fariseus e os saduceus. O termo fariseus, segundo alguns estudiosos, deriva do termo hebraico que significa separados. Eles apareceram pela primeira vez como um grupo distinto pouco depois da revolta encabeçada pelos Macabeus, que libertou os judeus do governo sírio opressivo, em cerca do ano 140 a.C. Os fariseus usualmente vinham dentre a massa do povo comum, e nisso faziam contraste com os saduceus, que geralmente eram provenientes da aristocracia. O movimento desse nome, no princípio, envolvia uma espécie de grupo reformador que tensionava purificar e defender a crença ortodoxa. Eram os porta-vozes das opiniões da maioria das massas populares. Após alguns anos, se intrometeu nas fileiras do farisaísmo uma grande quantidade de atitudes legalistas e ritualistas, e isso serviu apenas para obscurecer os propósitos originais do grupo. Embora continuassem ortodoxos em suas palavras, gradualmente foram perdendo a presença e a aprovação de Deus, e se tornaram representantes inadequados da melhor porção do judaísmo. Sob a orientação de João Hircano, um sumo sacerdote que governou a Judéia em cerca do ano 135 e 104 a.C. aproximadamente, os fariseus exerceram grande influência e gozaram do apoio geral da população judaica. Isso porque João Hircano era o filho mais novo de Simão Macabeu e neto do sacerdote Matatias, que há 3 décadas tinha iniciado a revolta contra os reis Seleucidas, a revolta dos Macabeus. Porém, quando os fariseus romperam com João Hircano, ele se voltou para os saduceus. Em face disso, os dois grupos se tornaram adversários daí por diante, especialmente no tocante às questões do poder político, mas também no que diz respeito às questões religiosas. Os fariseus fizeram oposição a Alexandre Janeu, rei da Judéia, e chegaram ao extremo de apelar para a ajuda do rei Seleucida, Demétrio III. Por causa disso é que, quando Janeu triunfou, vingou-se deles, crucificando cerca de 800 dos líderes dos fariseus. Você pode verificar isso na obra Antiguidades, de Flávio Joséfo.
No leito de morte, entretanto, aconselhou a sua esposa que permitisse a reinstauração do grupo no poder político. E então, a partir dessa data, começaram a dominar o Sinédrio, que era o principal tribunal religioso e civil da época, entre os judeus, o que continuou até a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Os fariseus, pelo menos em certo sentido, representavam a continuação dos ideais de Esdras, visto que eles eram mestres, com frequência escribas, que tentavam levar avante o ministério de ensino, fazendo com grande meticulosidade. No começo do século II a.C., eles eram chamados Hasidim, santos de Deus. Grande parte da história do farisaísmo trata a respeito da oposição que eles exerciam contra aquilo que consideravam forças transigentes e destrutivas do judaísmo, o partido dos saduceus. Os saduceus representavam a abastada classe sacerdotal, ao passo que os fariseus eram os conservadores bíblicos, até mesmo fanáticos. Em certo sentido, o farisaísmo foi uma força democratizante dentro do judaísmo que tentava salvar o sistema do controle rígido da classe sacerdotal dos saduceus. Os fariseus, como eu já disse, eram os porta-vozes das massas oprimidas, visto que essencialmente pertenciam a essa classe. Portanto, entre eles apareceram figuras radicais que se opunham ao governo estrangeiro, ao passo que os saduceus, felizes e satisfeitos com o poder e prosperidade material de que dispunham, preferiam conservar o status quo. Apesar de serem notável autoridade, na realidade os fariseus eram um grupo de minoria. Nos dias de Herodes, eles eram um pouco mais de 6.000 indivíduos. Você pode conferir isso na obra Antiguidade, de Flávio Josefo. O grupo não era totalmente homogêneo. O rabino Shammai foi uma grande figura severa que interpretava tudo de acordo com o rigor da letra. Era de uma família rica e aristocrática. Por sua vez, o rabino Hillel era um homem do povo e interpretava as questões com brandura, favorecendo as debilidades do povo. A maioria dos escribas pertencia ao partido dos fariseus, e deles foram surgindo aqueles ensinos exagerados que circundavam a lei e as observâncias legalistas. Eles determinaram que a lei contém 613 mandamentos, dos quais 248 positivos e 365 negativos. Além disso, cercaram essas leis com um complexo e exagerado sistema de interpretação que fazia pesar consideravelmente sobre os homens as suas responsabilidades morais e religiosas. Para simplificar, eles determinaram 39 tipos de ação que supostamente eram proibidas para o dia de sábado. Além dessas elaborações, eles também aumentavam a importância da lei, criando analogias, de tal modo que coisas que muitas pessoas sérias nem levariam em conta, eles transformavam em questões importantes. Em sua ignorância, após tantos acréscimos feitos por eles, ainda afirmavam que sua doutrina era antiga, procedente de Moisés, como preceitos dados no Monte Sinai. O Novo Testamento serve de testemunho sobre alguns desses exageros dos fariseus, mas a história também nos revela que havia pontos bons entre eles. A nossa avaliação sobre qualquer grupo jamais deveria deixar de ver os dois lados, sempre que possível. Segundo o historiador Flávio Josefo, as diferenças doutrinárias principais entre os fariseus e os saduceus eram as seguintes. Os fariseus criam na imortalidade da alma, que haveria de reencarnar-se. Isso poderia envolver uma série de reencarnações, doutrina essa muito comum naquela época, que evidentemente também era defendida pelos essênios. Criam fortemente na sorte ou determinismo no universo, bem como na existência dos espíritos. Os fariseus aceitavam como canônico o conjunto completo do Velho Testamento, ao passo que, com frequência, os saduceus aceitavam como canônicos apenas os primeiros 5 livros, ou Pentateuco, ainda que provavelmente houvessem divergências pessoais entre os saduceus acerca desse ponto. Os fariseus davam mais ênfase ao desenvolvimento individual e ético do que os saduceus. Os fariseus criam que os exílios haviam sido causados pela desobediência às leis de Deus, e eles se puseram a interpretar essa lei, desenvolvendo assim os comentários que foram incorporados no Talmud. O Talmud é um dos livros básicos da religião judaica. Contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus. Ele surgiu como um complemento à Torá, a lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. O zelo que os fariseus tinham pelo ensino e pela interpretação chegou aos exageros apresentados no Novo Testamento. E a sede dos fariseus pelo poder político, além de sua resistência natural a qualquer coisa que ameaçasse irromper o seu domínio religioso e a sua influência sobre o povo comum, fizeram deles inimigos naturais de Jesus.
Os fariseus constituíam o sinédrio, o mais elevado tribunal civil e religioso da nação judaica. Embora Joséfo não nos diga tal coisa, sabemos que os fariseus aceitavam a comum e complexa angeologia do judaísmo helenista. Isso reflete-se, por exemplo, em Atos 23, versículo 8, que nos diz assim: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Sem dúvida, isso incluía uma elaborada demonologia, visto que ambas as ideias são comuns na literatura apocalíptica e pseudoepígrafa do período que fica entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles eram democratas que defendiam os direitos do povo. Opunham-se aos aristocratas dentre os saduceus, e alguns historiadores acreditam que isso nos leva a entender a essência mesma do farisaísmo. As denúncias de Jesus contra os exageros dos fariseus encontram-se em Mateus 23, versículo 13 ao 30, Marcos 7, versículo 9, e você pode comparar esse texto de Marcos com o texto de Mateus 15, versículo 3. Como um todo, o farisaísmo pode ser recomendado por seu senso de justiça e de elevados valores éticos. O Novo Testamento, contudo, alude a eles como hipócritas e descendentes de víboras, embora devamos relembrar que isso era aplicado a alguns poucos líderes moralmente pervertidos entre eles, pois o Novo Testamento elogia vários fariseus, como Nicodemos, por exemplo. Isso está escrito em João 3, versículo 1 em diante. Ele falou com retidão em defesa de Jesus. João 7, versículo 50, você pode verificar isso. Mesmo depois que os próprios discípulos de Jesus haviam fugido. Dê só uma olhada em João 19, versículo 50. José de Arimateia também era fariseu. Marcos 15, versículo 43. Sendo altamente elogiado no Novo Testamento. Gamaliel era homem nobre, que argumentou em prol da tolerância para com os cristãos primitivos. Você pode verificar isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 e diante. Outros avisaram ao Senhor Jesus de que queriam tirar-lhe a vida. Lucas 13, versículo 31. E alguns fariseus mostraram-se hospitaleiros para com Jesus. Lucas 7, versículo 36 e seguintes, Lucas 11, versículo 37 e Lucas 14, versículo 1. Paulo havia sido fariseu antes de sua conversão. Filipenses 3, versículo 5. Não se tendo envergonhado de poder repetir: eu sou fariseu, filho de fariseus. Atos 23, versículo 6. Portanto, quando consideramos esses dois partidos principais, os fariseus e os saduceus, podemos afirmar que, infelizmente, nenhum deles oferece muita orientação sobre a verdadeira espiritualidade, já que somente promove um legalismo religioso de aderência externa às regras que ignoram as motivações e atitudes internas. Como ficou claro, os fariseus são ortodoxos e conservadores e incitam a separação entre eles e a sociedade secular. Os saduceus, em contrapartida, são mais liberais, são um partido da aristocracia de Jerusalém e usam a riqueza e a influência para manter calmas as águas políticas. Tanto os representantes dos fariseus como os dos saduceus constituíam um conselho governamental, o Sinédrio, o mais elevado tribunal civil e religioso da nação judaica. Mas os dois grupos possuem pouco em comum, exceto o desejo por liberdade religiosa e, mais tarde, o antagonismo a Jesus de Nazaré. O quarto grande evento aqui, dessa era do silêncio, é a esperança messiânica. São as expectativas de um Salvador, o Messias ou o Salvador, que é aquele que foi profetizado por todo o Velho Testamento, que viria salvar os judeus. Alguns sentem que precisam de salvação espiritual e outros estavam procurando a salvação política. Pelas duas razões, a expectativa e a esperança pela vinda do Messias são fortes durante os 400 anos do silêncio. Eventos da Era do Silêncio parecem preparar especialmente o mundo para a vinda do Messias. Cristo surgiu na plenitude dos tempos. As Escrituras são muito claras acerca disso. Em Marcos 1, versículo 14 e 15, vemos o Senhor Jesus indo para a Galileia, proclamando o Evangelho do Reino, dizendo que o tempo estava cumprido. Os judeus, assim como os gregos e os romanos, tiveram uma grande importância na formação de uma sociedade que seria poderosamente impactada pela mensagem do Messias. Antes da vinda de Jesus, os romanos contribuíram de uma forma muito intensa através da política para um ambiente propício para a pregação do Evangelho, ainda que não se dessem conta disso. Eles estavam cumprindo o propósito de Deus, mesmo diante de toda a idolatria e de todas as suas crenças, como o culto ao imperador e os cultos de mistério. O fato é que Deus estava usando tudo isso para preparar o caminho do Messias no momento exato da sua história. Roma contribuiu com a sua unidade política, pois nenhum outro povo, nem mesmo o Império de Alexandre ou qualquer outro império do Oriente,
havia desenvolvido até então uma lei universal que promovesse um ambiente de solidariedade da espécie humana, ou uma unidade política do império, como os romanos desenvolveram. Os romanos garantiam a cidadania romana até para os que não eram romanos. Isso começou antes mesmo do nascimento de Cristo. Todos os romanos estavam sob o mesmo sistema jurídico, pois pertenciam ao mesmo império. E como a mensagem do Evangelho é a de que toda a raça humana está sob a mesma condenação por causa do pecado e que, da mesma forma, todo ser humano precisa ser salvo, mostrando também uma lei universal para a redenção do homem, isso contribuiu para a expansão das boas novas de salvação em Cristo. Na medida em que o Império Romano foi se expandindo, o acesso aos países ao redor do Mediterrâneo foi muito facilitado. Os piratas do Mediterrâneo foram varridos por Pompeu, ao passo que a Pax Romana alcançava as estradas da África, Ásia e Europa. Ou seja, essas alianças de paz fariam com que a movimentação dos primeiros cristãos fosse facilitada. As estradas romanas, muitas eram feitas de concreto e duravam séculos, algumas ainda são usadas até hoje, como a Via Ápia, davam acesso a todas as regiões do Império, mesmo as mais distantes, passando para montes e vales. É claro que isso facilitou o acesso dos cristãos a diversas cidades que careciam da mensagem do Evangelho. Outro fator que contribuiu para a expansão do Evangelho foi o exército romano, pois na medida em que o número de baixas no exército aumentava por causa das guerras, os romanos recrutavam os habitantes das províncias para se inscreverem no exército. Isso fazia com que eles tivessem um contato maior com a cultura e a divulgassem em diversos lugares. E os que se convertiam ao cristianismo acabavam levando a mensagem de Jesus para as regiões em que atuariam. Alguns estudiosos afirmam que o evangelho foi introduzido na Bretanha por alguns soldados cristãos que serviram por lá. Muitos povos foram arrasados pelos romanos e tiveram a fé em seus deuses totalmente abalada. Isso também abriu caminho para a pregação do evangelho nesses lugares. Outro fator que merece destaque era o ambiente religioso dos romanos. Eles possuíam algumas religiões de mistério, como eu já falei, e só para se ter uma ideia, as principais religiões davam ênfase a um Deus Salvador. Veja só que interessante. O culto a Cibele, que era a deusa da fertilidade, também defendia a crença na ressurreição de Átis, o seu consorte, e ensinava aos seus adoradores a sacrificarem um touro, a batizarem seus novos membros no sangue desse touro. Isso é familiar a você? Não é? Não é assim? No cristianismo, nós somos salvos e lavados pelo sangue de quem? Do Cordeiro de Deus. Havia um culto muito semelhante ao de Cibele, o culto a Ísis, que também dava ênfase à morte e ressurreição. De igual forma, o mitraísmo também trazia a ideia de um Deus Salvador que nascera de forma miraculosa, Mitra, e portanto também tinha um ser que se opunha ao Salvador, um ser maligno, além de possuir em seus ritos refeições sacrificiais. Todas essas religiões geraram um sentimento de frustração nos seus seguidores ao perceberem que o sangue dos sacrifícios, na realidade, não resolvia as suas demandas espirituais. Isso abriu a porta para que o cristianismo obtivesse grande aceitação. Os gregos tiveram uma importância imensa na expansão do evangelho ao oferecer um ambiente intelectual favorável. Veja o que o historiador Earle E. Kynes escreveu sobre esse tema. A cidade de Roma pode ser identificada com o ambiente político do cristianismo, mas foi Atenas que ajudou a criar um ambiente intelectual propício à propagação do evangelho. Os romanos podem ter sido os conquistadores dos gregos, mas como indicou Horácio, do ano 65 a.C. ao ano 8 d.C., em sua poesia, os gregos conquistaram os romanos culturalmente. A mente prática dos romanos pode ter construído boas estradas, pontes fortes e belos edifícios, mas a grega erigiu os grandiosos edifícios da mente. Foi graças à influência grega que a cultura basicamente rural da antiga república deu lugar à cultura intelectual do império. O grego era a língua universal naquela época, e os romanos, com maior influência, falavam o grego e o latim. O grego mais falado pelos comerciantes e pelos homens simples e comuns da época era o grego koiné, que teve a sua origem na literatura grega clássica. E por falar no grego koiné, é importante ressaltar que os cristãos se comunicavam com os outros povos usando o grego koiné. E essa influência foi tão grande que o Novo Testamento veio a ser escrito usando o grego koiné. O mesmo aconteceu com os judeus que moravam em Alexandria. Eles escreveram o Velho Testamento usando também o grego koiné.
Esta versão do Velho Testamento é a famosa Septuaginta, que eu já falei aqui. E é muito interessante notar que depois que os estudiosos descobriram que o grego koiné, e não o grego clássico, foi o utilizado nestas traduções, muitas outras traduções foram escritas partindo-se da premissa de que o Novo e o Velho Testamento foram escritos na linguagem do homem comum dos dias de Jesus. E assim também acontece em nossos dias, onde muitas traduções são feitas na linguagem comum das pessoas. Outra ferramenta poderosa que é legado dos gregos e que abriu um grande caminho para a expansão do cristianismo foi a filosofia. A filosofia fez com que os gregos atentassem para uma realidade além do mundo físico e temporal, uma realidade que transcendesse ao mundo natural e visível que conheciam. As ideias de Platão e de Sócrates ecoaram na mente dos filósofos por um período de quase 500 anos antes do advento do cristianismo. Platão, cujo verdadeiro nome é Aristócles, recebeu o apelido de Platão por possuir ombros largos. É esse o significado de Platão. Ele foi aluno de Sócrates e escreveu quase tudo o que se sabe sobre a vida de Sócrates. Platão deu o nome de Academia à sua escola filosófica, por causa de um legendário herói grego chamado Academon. Esse termo é usado até os nossos dias. Entre outras coisas, Platão e Sócrates ensinaram que por trás do mundo físico e temporal, ou seja, por trás da nossa realidade material, chamada de mundo dos sentidos, existe uma realidade abstrata, chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Ou seja, o mundo físico é apenas uma sombra do mundo real. Nós só podemos chegar a esse mundo, onde se encontra o verdadeiro conhecimento, por meio da razão. Através das questões e princípios filosóficos, muitas religiões vieram a ser destruídas. Mas a linguagem argumentativa da filosofia não foi suficiente para atender às demandas espirituais do ser humano, que passava a ter duas opções: se tornar cético ou se entregar às religiões do Império Romano, que eram baseadas nos mistérios. Se é mistério, a filosofia não explica. E na época em que Jesus surgiu anunciando o Evangelho, a filosofia tinha perdido o esplendor que tivera com Platão e passou a ter como base um sistema de pensamento muito individualista e egoísta. O estoicismo é um bom exemplo disso, com a sua ênfase na fidelidade ao conhecimento e no desprezo de todo tipo de sentimento externo, como paixão, luxúria e qualquer tipo de emoção. O epicurismo também é outro bom exemplo, pois focava na procura dos prazeres de maneira moderada para que a paz e a libertação do medo pudessem ser alcançadas. Ou seja, o objetivo era alcançar a ausência do sofrimento corporal através do conhecimento funcional do mundo e da limitação dos desejos. Isso tudo contribuiu para que, na maioria dos casos, a filosofia negasse a ideia de um Deus pessoal e amoroso. Por causa disso, as pessoas tinham a necessidade de serem apresentadas a uma nova linha de raciocínio que mostrasse uma visão mais espiritual da vida. E foi nesta ocasião que o cristianismo surgiu para preencher esta lacuna. Os gregos também tinham uma preocupação com a questão do certo e do errado e enxergavam o pecado como um problema natural da humanidade, mas não como uma afronta a Deus. Eles também tinham uma preocupação com o futuro eterno do homem. Eles aceitavam a imortalidade da alma, mas não tinham nenhum argumento a favor da ressurreição do corpo. No entanto, através do cristianismo, ficou claro a percepção da existência de um único Deus e de que a razão humana não poderia preencher o vazio que todo ser humano traz dentro de si. Fica claro, portanto, que toda a filosofia, história e cultura grega contribuiu para que os gregos tivessem fome de Deus em seus corações. E não é difícil notar que a influência romana e grega foi mais negativa do que positiva. Mas Deus usou o que era bom e transformou o que era ruim. Foi exatamente isso que Deus fez. O inimigo de nossas almas pode até pensar que as suas estratégias estão prevalecendo, mas na verdade só há um lado vencedor nessa história. Deus, é claro. Deus usou toda a influência romana e grega como adubo para o solo fértil que o cristianismo precisaria para frutificar. E se podemos reconhecer as influências romanas e gregas, o que dizer de todo o legado deixado pela cultura judaica? Não houve influência maior do que a deixada pelos judeus. Isto porque toda a cultura judaica era baseada no Antigo Testamento, o qual anunciava a vinda do Messias. O Velho Testamento foi o maior tesouro que os judeus poderiam deixar para o cristianismo. Em uma análise mais profunda, a história dos judeus é a história do cristianismo também. Os judeus cultuavam a Deus e criam na promessa de que a salvação viria através do povo da aliança, do povo judeu. Os judeus traziam a promessa do Messias, mas, no entanto, falharam ao negar que o Messias era o próprio Senhor, Jesus Cristo.
Este foi o problema. Caso contrário, não haveria distinção entre judeus e cristãos. Os judeus deixaram ao mundo um legado gigantesco. O mais alto padrão ético e moral que conhecemos veio da lei judaica. Diferentemente dos gregos, que atribuíam o pecado a uma prática mecânica humana, que levava a um fracasso externo, eles consideravam o pecado como sendo uma violação da lei e da vontade de Deus, que era manifestado através da impureza que vinha do interior do homem e se manifestava através de atitudes externas e visíveis. Portanto, para os judeus, a salvação vinha de Deus e não poderia ser obtida através da razão ou das religiões de mistério. Os judeus deram sentido à própria história ao afirmarem que tudo era um grande propósito de Deus, o Criador de toda a história. E isso requeriria uma resposta do homem e mudaria a sua forma de viver. Além de tudo isso, os judeus também deixaram aos cristãos o principal ambiente para a pregação da palavra de Deus e que pode ser chamada de a casa de pregação do cristianismo primitivo. Eu estou falando da sinagoga. Durante o cativeiro babilônico, as sinagogas foram criadas para preencher o vazio deixado pela ausência do templo de Jerusalém, que era o local de adoração do povo judeu. A partir daí, as sinagogas passaram a desempenhar um papel fundamental para o fortalecimento do judaísmo diante de todo o sofrimento trazido pelo cativeiro e, ao mesmo tempo, estava preparando um ambiente favorável para a expansão do cristianismo, pois, assim como Paulo, que foi o maior evangelista do Novo Testamento, muitos outros discípulos fizeram uso das sinagogas no processo de evangelização. Isso porque em quase todas as cidades do Mediterrâneo Oriental havia pelo menos uma sinagoga. Então, resumindo esse ambiente favorável, nós podemos dizer que essa parte do mundo possuía uma língua e uma cultura em comum, o que facilitava a difusão da mensagem messiânica. Podemos dizer que o Império Romano havia trazido a paz militar a essa região, a Pax Romana, assim como um extenso sistema de estradas e viagens marítimas e um governo comum. Assim, as pessoas podiam viajar muito sem interferência. Uma beleza, não é verdade? Um ambiente propício para a propagação do cristianismo. Os judeus estavam sofrendo perseguição e humilhação política também, o que criou uma forte esperança e a expectativa de um Salvador. Esses fatos fizeram com que a vinda de Jesus de Nazaré, afirmando ser o Messias, fosse um evento que capturasse a atenção de todo o mundo judeu. Podemos dizer que a geografia da Era do Silêncio é a seguinte: o povo de Deus estava sob o domínio da Pérsia, não é verdade? E mais tarde sob o domínio da Grécia, e depois veio a estar sob o domínio de Roma. Portanto, a geografia é da Pérsia para a Grécia e da Grécia para Roma. Este é o movimento geográfico da Era do Silêncio. Vamos ficar por aqui. Muitas informações foram passadas. Espero que vocês, com diligência, com amor e tremor, possam ouvir novamente, até assimilarem todo esse conteúdo. Eu sei que foi bastante coisa. É algo assim precioso vocês guardarem isso, porque normalmente quando se fala da Era do Silêncio, a noção que nós temos é que ficou tudo em silêncio. Não é verdade? Nada foi produzido. Vimos profecias sendo cumpridas e, sobretudo, todo o ambiente sendo preparado para que o Messias pudesse vir até esse mundo, para que o Verbo pudesse ser encarnado nesse mundo e que o ambiente fosse propício para a propagação da religião cristã, como a conhecemos. É por isso que estamos hoje aqui. Foi no momento exato, na plenitude dos tempos. Tá bem? Espero que você tenha gostado de estar aqui comigo até agora. Continue ouvindo os demais podcasts. Se você já não ouviu, ouça. Muita informação. Eu peço que você se inscreva aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Faça isso, tá? Deixe o seu like. Comente bastante para que o YouTube possa pegar e divulgar esse conteúdo para outras pessoas. Esse é o objetivo nosso aqui, amados. Pregar a palavra do Senhor. Trazer um conteúdo maravilhoso para vocês. Se vocês não conhecem o canal, não conhecem as séries de estudos do canal, não conhecem o nosso aqui devocional diário, a nossa rede de oração e intercessão, você precisa conhecer tudo isso. Os nossos louvores maravilhosos, tudo feito com muito amor, com muito carinho, para que você possa desenvolver uma espiritualidade sadia diante desse Deus e adquirir um conhecimento profundo do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da história da Igreja Cristã. Amém? Então divulgue bastante esse conteúdo, em nome de Jesus, e até o próximo podcast com a graça de Deus.